Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro aqui na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Hoje é sábado, 7 de junho de 2025, aniversário dos municípios gaúchos de Erval Grande e Vera Cruz. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Nosso programa tem José Carlos Roque na produção, a central técnica e mesa de áudio sob responsabilidade de Cleiton Lopes. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, a direção-geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro? Tô na Guaíba. E abrimos o programa deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater com Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, segue em expansão na região de Lajeado, principalmente como atividade de lazer e conservação ambiental. A produção nesta safra é considerada boa e o mel fracionado continua bastante valorizado no mercado, com preços variando entre R$ 60 e R$ 150 o quilo. Mesmo com os bons resultados, houve perdas significativas de enxames, especialmente da espécie mandaçaia devido à infestação por forídeos e abelhas-limão. Apesar disso, a venda de caixas, como as da espécie jataí, segue em alta, indicando o aumento do interesse pela atividade na região. Na área de abrangência da Emater de Porto Alegre, a meliponicultura também cresceu bastante. A produção está ativa e os produtos têm ganhado cada vez mais valor no mercado. As temperaturas durante o dia ainda favorecem o manejo, mas o frio das noites exige atenção redobrada com a alimentação e o reforço dos enxames mais sensíveis. Além do mel, tem crescido o interesse por outros produtos, como própolis de abelha sem ferrão, caixas rústicas e decorativas, além de atrativos para iscas, todos com boa aceitação comercial. A diversidade de espécies manejadas, como mandaçaia, guaraipo e jataí, e os altos valores de comercialização das colônias mostram o potencial ecológico, produtivo e econômico dessa atividade. Já na região de Santa Rosa, com a chegada do frio, os cuidados com as colmeias precisam ser intensificados. A procura por méis de abelha sem ferrão segue elevada e os preços na região variam entre R$ 80 e R$ 100 o quilo. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Obrigado, Matheus. Vamos agora aos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Poti Silveira Campos. Bom dia, Poti. Olá, Sandro Fávero. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba. Aqui é Poti Silveira Campos, diretamente da redação do Correio do Povo, com os destaques da edição deste fim de semana do Correio Rural. Nossa principal reportagem aborda o avanço da conquista de certificações de identificação geográfica
na atividade agropecuária. O Rio Grande do Sul é pioneiro na iniciativa, com a obtenção, desde o início dos anos 2000, do selo para os vinhos, incluindo espumantes do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Hoje, com 14 certificações de identificação geográfica, o Estado é a terceira unidade da Federação com maior número de distinções. A mais recente contempla o mel de melato de Bracatinga, um tipo de mel produzido exclusivamente pelo Brasil nos estados do sul do país. O selo de procedência de origem foi garantido por um apiário estabelecido em Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra. Hoje, um artigo de exportação da apicultura gaúcha, o mel de melato de Bracatinga era, até pouco tempo, considerado um subproduto e descartado pelos apicultores. Desejamos a todos uma ótima leitura e um excelente fim de semana. Muito obrigado, Poti. Bom, e o assunto agora é o decreto assinado nesta semana que regulamenta a conservação e uso do bioma Pampa. Regulamentar os aspectos fundamentais para a conservação, a proteção, a recuperação e o uso sustentável do bioma Pampa. Esse é o objetivo do decreto assinado pelo governador Eduardo Leite nesta terça-feira, no Palácio Piratini. O documento, que está alinhado ao Código Estadual do Meio Ambiente e à legislação federal, especialmente o Código Florestal, dará maior segurança jurídica na aplicação das políticas públicas para o bioma, que está presente somente no Rio Grande do Sul, como detalha a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann. No sentido de que nós teremos maior regularidade no uso desse território e também naqueles instrumentos importantes à política pública ambiental e rural, como o cadastro ambiental rural, as áreas que precisam ser preservadas, as áreas que precisam ser recuperadas e também aquelas que estarão disponíveis a uma produção agrícola com sustentabilidade, com o uso racional dos recursos naturais e também focando na adaptação do campo, que depende em muito da irrigação e que estava de alguma forma atrelada ou paralisada para alguns produtores rurais pela falta desse instrumento que é o decreto que traz a segurança jurídica para o todo. O instrumento normativo é fruto de um acordo judicial firmado em janeiro entre a Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, no âmbito da ação civil pública do bioma Pampa, que tramitou por mais de 10 anos contestando dispositivos do antigo decreto. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. Obrigado, Alexandre. Seguimos falando do Pampa Gaúcho, pois a qualificação técnica tem impulsionado a formação de profissionais no bioma. A formação de alunos, professores e produtores rurais na área da fruticultura e também da mecanização agrícola, com o objetivo de ajudar para o desenvolvimento da região do Pampa, é uma das iniciativas que a Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a AGPTEA, vem desenvolvendo em 2025. No dia 28 de maio, no Instituto de Formação do Pampa, localizado junto ao AGPTEA Minas Hotel em Minas do Camaquã, no município de Caçapava do Sul, foi realizado um curso sobre pecanicultura. Em um auditório lotado, a aula foi ministrada pelo diretor e proprietário da empresa Divinute, Edson Ortiz. Junto com a sua equipe, ele deu orientações sobre plantio, manejo e colheita. Também abordou a gestão de uma propriedade que pode ser consorciada com outras culturas e assim agregar valor para a propriedade rural. A pecanicultura é uma das possibilidades para as pequenas e médias empresas, pois o investimento inicial, mesmo sendo um pouco alto, consegue ser pago em até 5 anos. Conforme o presidente da AGPTEA, Fritz Roloff, as árvores não têm tempo de validade e podem se tornar centenárias.
hectares. As tecnologias aplicadas atualmente permitem o plantio em menor espaço, com a produção de nozes em torno de 3.000 quilos por hectare. A entidade está plantando noz pecan na região do GPT Minas Hotel, onde já possui 1,5 hectare, com plantas de 1 ano e meio, e agora está implantando mais 4 hectares. Também será implantado no local um pomar de olivas. O dirigente fala sobre os próximos cursos. Os próximos passos da GPTEA serão um curso de mecanização agrícola com ênfase em manejo e manutenção de tratores, máquinas na pequena propriedade, e depois já também temos 9 cursos contratados através de um convênio com a Prefeitura de Caçapava do Sul, que é do Inova RS e que é um programa onde recursos são destinados para a formação de jovens e adultos. Estes cursos vão abranger tanto as questões humanas quanto técnicas, com aulas de inglês, de culinária, de gestão, de empreendedorismo e outras da área técnica agrícola. Para o presidente da GPTEA, com uma requalificação cada vez mais intensa, será possível realizar ações voltadas para a geração de renda que vão fomentar que alunos das escolas agrícolas possam ser incentivados a ficar no meio rural e a produzir. Da agência AgroEffective, Rejane Costa. Bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, é hora de a gente comemorar os 70 anos da ASCAR, Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural. São 70 anos, não é? O último dia 2 de junho aconteceu então a celebração com a presença do governador Eduardo Leite e também de autoridades, também funcionários, servidores de carreira da nossa ASCAR e também da Emater, que tantos serviços já prestaram a nossa agropecuária aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai agora receber no nosso programa Luciano Schwertz, que é servidor de carreira, engenheiro agrônomo há 12 anos, na Emater ASCAR, hoje presidente da Emater e superintendente-geral da ASCAR. Carlos Luciano, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Guaíba. É um momento de muita alegria que estamos vivendo por celebrar 70 anos, 7 décadas de muito trabalho, dedicação e responsabilidade com os nossos produtores rurais. E, ao mesmo tempo, um momento também que nós renovamos os nossos compromissos na presença do governador Eduardo Leite, da presença dos secretários de Estado, lideranças e autoridades, e dos nossos mais de 1.700 colegas extensionistas que todos os dias estão junto aos nossos produtores, levando orientação técnica e social, orientação que gera oportunidades para a geração de renda, qualidade de vida, e as políticas públicas, Sandro, um momento que de fato faz a gente pensar muito nessa caminhada da evolução que a agricultura teve ao longo destas 7 décadas e do tanto que nós ainda temos pela frente para fazer com que o nosso agricultor continue firme e forte, produzindo e gerando renda. Dia 2 de junho de 1955 foi constituída, portanto, a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, né, com o objetivo de promover o desenvolvimento da agricultura e o bem-estar das populações do meio rural. E acompanhou, não é, as mais diferentes fases da nossa atividade agropecuária, não é? Quer dizer, o Rio Grande do Sul é pioneiro no Brasil, não é? Foi daqui que saíram agricultores que cultivaram as terras que fazem com que hoje o Brasil seja um grande player internacional. Mas é importante a gente ressaltar que a ASCAR esteve presente nos mais diversos momentos da atividade, nos bons e nos maus momentos, não é, presidente? Exatamente. A ASCAR nasceu com o objetivo de promover o acesso ao crédito rural, de fazer com que os agricultores pudessem ter um contato mais rápido e uma adesão mais assertiva, mais rápida das tecnologias, das informações do meio científico. Perfeito. Lá atrás, Sandro, o objetivo era fazer com que o produtor pudesse ser mais eficiente, pudesse produzir mais, né, em cima daquilo que ele estava tendo de lavoura, de área, para ter
o sustento da sua família. Certo. E isso continua, mas ao longo desse tempo, de fato, muitas coisas aconteceram. A gente pode fazer uma retrospectiva, mas eu destaco, nós tivemos momentos em que nós tivemos que orientar os produtores a não queimar a palhada, depois vem o plantio direto, Operação o Tatu. terraceamento, Operação Tatu. Nós tivemos um projetão que foi um projeto com mais de 300 técnicos morando nas comunidades rurais para acelerar o desenvolvimento dos municípios. Nós tivemos os clubes 4S, que foram primordiais para criar lideranças nas comunidades, para promover a sucessão rural, fazer com que os jovens pudessem entender que poderiam permanecer na propriedade rural num tempo que nós tínhamos um número maior de agricultores também. Enfim, foram várias etapas, vários momentos, o RS Rural, e assim até hoje nós temos muitas oportunidades, muitos projetos e programas que vão marcando e traçando essa caminhada da agricultura gaúcha. E como tu bem colocou, eu sempre digo que nós não temos dimensão desse trabalho, porque talvez muitos produtores que lá no início foram orientados pela assistência técnica e extensão rural da Emater, tiveram a oportunidade de crescer, de evoluir, Sandro, e buscaram outras oportunidades, estão aí Brasil afora, fazendo a agricultura brasileira, inclusive, ser o que é. Então, a gente celebra esse momento com muita certeza e convicção de que ao longo de 70 anos tivemos grandes conquistas, mas o governador Eduardo Leite deixou uma mensagem muito importante na sua presença. Os próximos 70 anos serão marcados por aquilo que nós estamos fazendo agora. Então também o nosso compromisso de continuar com essa história, essa caminhada. O senhor acabou de traçar aí uma trajetória, não é, de fatos, de programas, não é, de projetos, de etapas nesta caminhada. E a mais recente, me parece, é exatamente a própria reconstrução do Rio Grande depois da catástrofe climática que tivemos com as cheias de maio que atingiram grande parte das áreas agricultáveis do estado, da pecuária também, e aí nós temos o programa Terra Forte, enfim, acho que esse é um dos últimos capítulos dessa trajetória, não é? A recuperação do estado a partir do trabalho das cabeças pensantes da Emater e da Ascar, não é? Perfeito, Sandro. Nós estamos agora iniciando um programa que é, mais uma vez, uma referência, uma virada de chave para o setor agropecuário. Eu diria que esse programa ele é a fase de adaptação às mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Nós estamos com 5, 6 anos já de dificuldade, inclusive, para produzir, e dificuldade financeira, porque o agricultor também vive um estreitamento da receita líquida. Não se tem tido uma margem tão significativa, então precisa ter muito controle, muita segurança do que se faz. E nesse momento, com estes programas, seja o programa de irrigação, Irriga Mais, através da Secretaria da Agricultura, seja através do programa Terra Forte da SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, todos eles, nós temos como missão trazer e resgatar a segurança, a estabilidade produtiva do agricultor, nas mais diversas situações e sistemas de produção, porque, de fato, nós temos um problema no nosso solo, e esse problema precisa ser atacado. Nós precisamos resolver a compactação, o gradiente químico, os problemas com alumínio tóxico, recuperar o pH desses solos para que o agricultor possa produzir com segurança, gerando renda e se manter no campo, né? A dificuldade está aí e precisamos dessa atitude que, com certeza, através desses programas, ela vai acontecer com a orientação técnica e o acompanhamento ao longo dos próximos anos. Como eu citei antes, é uma nova operação Tatu, a gente pode colocar assim, não é, presidente? Exatamente, é uma nova operação Tatu que agora traz elementos e questões tecnológicas bem mais que vão avançadas, integrar vários aspectos. Não é apenas, e logo no início do programa eu disse, se é para jogar calcário e fertilizante, já tá acontecendo. Claro. Nós precisamos entender as práticas de manejo necessárias para criarmos um perfil de solo mais profundo e colocarmos as nossas plantas em uma situação que permite maior resiliência, maior segurança, água disponível, infiltração de água no solo. Não pode, cada chuva que acontecer, nós vemos erosão acontecendo na lavoura
e achar que isso tudo é normal, que faz parte do sistema. Não faz. E o custo de produção não para de subir, Sandro. O produtor precisa entender que nós precisamos blindar, proteger a nossa propriedade rural. E esse sistema prevê esses mecanismos de proteção também. Perfeito. Ainda nesta trajetória histórica aí dos 70 anos da Ascar, nós temos um momento que foi crucial, né, para os rumos, que foi no ano de 1977 com, não sei se a gente pode colocar esse termo, a união com a Emater, efetivamente, não é? Com assistência técnica, com uma ATER, não é? Aqui do estado do Rio Grande do Sul, Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural. E aí passamos a ter a Emater Ascar. Conte-nos um pouco mais o que foi esse momento e no que resultou a partir de então. Perfeito. Nós temos dois CNPJs, né? Emater e a Ascar. A Ascar nasceu antes, ela tinha um perfil também de promover o crédito, de elaborar projetos, e depois vem a política nacional de ATER com a criação das Emateres, e em 77 foi criada a Emater e um plano de ação conjunta, um protocolo de trabalho conjunto, onde unimos os dois esforços da Ascar e da Emater. Então hoje nós somos a Emater RS Ascar, justamente por termos esses dois CNPJs, mas com a mesma finalidade. O que muda um pouco é a questão administrativa, onde nós temos as nossas prestações de conta, nossa condição administrativa, ela é separada em cada uma das esferas dos CNPJs. Mas, em termos gerais, é uma única empresa com um único objetivo, que é promover o desenvolvimento rural sustentável, ser referência na assistência técnica e social, e certificação e classificação, que são os serviços também que nós prestamos ao longo desta caminhada. Presente em todos os municípios, acho que a capilaridade é outra marca da Emater Ascar, não é? 497 municípios, 12 escritórios regionais, escritório central, 1.700 extensionistas, e algo, Sandro, que eu digo que é a essência da extensão rural. O olho no olho, a confiança do produtor, estar presente lá na propriedade rural. Este resgate, esta construção nós precisamos fazer todos os dias, porque é isso que faz com que a Emater tenha credibilidade, com que a Emater possa ter caminhado 70 anos, e agora a gente tem certeza que o desafio é grande, nós temos muita coisa pela frente, mas nós vamos continuar ao lado dos produtores, celebrando esta confiança e sendo para o agricultor uma referência, que é técnica, mas também é social, Sandro. Muitos produtores, ao longo dos últimos anos, tiveram dificuldades, problemas financeiros, as intempéries climáticas, você mesmo falou, a enchente foi algo imaginável. Devastador. E aí entrou o aspecto social muito forte, orientar, acompanhar essas famílias, falar de saúde, falar do relacionamento e do convívio familiar, trabalhar o bem-estar das famílias. E tem um fato interessante, lá, quando nós iniciamos na década de 50, eram 15 extensionistas sociais e 13 engenheiros agrônomos. Sim. 28 colegas que iniciaram, e desde a nossa essência, nós trabalhamos a geração de renda e a qualidade de vida das famílias, olhando para o aspecto social. Então, isso é uma marca, essa relação, essa proximidade com as famílias, a gente quer fortalecer cada vez mais. E eu diria que é isso, ir lá na propriedade muitas vezes, sentar com a família, conversar, tomar um mate, caminhar na lavoura, visitar a horta, o pomar. Isso faz com que muitas famílias tenham segurança, tenham convicção de que a Emater é um braço de apoio que leva a política pública, é o Estado presente, junto com os municípios, promovendo as oportunidades do setor agropecuário. Trabalho que já fazia lá em 1955, o senhor Roberto Medeiros Pereló, que aos 94 anos, integrante da primeira turma de extensionistas da nossa Ascar, foi justamente homenageado, né, nessa última segunda-feira, não é, presidente? Justamente, está muito bem o Pereló, com
uma saúde muito boa na sua idade, e poder nos contar, conversar, falar do que era o desafio daquele momento. E ele trouxe algo muito importante. Olha, tem muita coisa que naquele momento era um desafio e que hoje continua sendo. Olha só. Né? Que é fazer gestão das coisas, né? Que é levar oportunidade para os agricultores, fazer com que o agricultor tenha adesão a uma tecnologia, uma informação, continua sendo um desafio. Por isso a extensão rural, ela é feita de metodologias. Ela usa metodologias, visita, o contato, o dia de campo, o seminário, uma palestra, uma reunião, são várias metodologias para que o produtor possa entender, compreender o que ele está fazendo e aderir a este processo. Perfeito, muito bem. Bom, para encaminhar, presidente Luciano Schwertz, da nossa Emater, o senhor durante a própria cerimônia aí, tivemos um anúncio de que está em avaliação pelo governo do estado a contratação de 100 novos extensionistas a partir de um processo seletivo, presidente? Sim, nós temos um processo que está vigente, né? Os postulantes ao cargo estão já devidamente com o processo seletivo feito, aguardando, né, para poderem ser chamados. Tá bem. Nós temos um rito, né, que a gente respeita muito, porque nós estamos junto com o governo do estado, nós somos parte do governo, através das secretarias que nós estamos vinculados. Então a gente encaminhou para a Fazenda uma avaliação, o grupo de assessoramento especial está avaliando, né, toda a questão de fluxo financeiro, para a gente poder foi do chamar... último processo, né, o último processo seletivo. Isso, do último processo, seleção 2023, rodou o primeiro ano 24 e agora 25 até novembro nós temos ainda o povo para chamar. Perfeito. Então nós botamos para avaliação para poder chamar, repor colegas que aderiram ao programa de desligamento e também colegas que acabaram saindo da instituição por outras oportunidades. Então nós vamos repor aí, tão logo seja autorizado esse processo. A gente espera que agora com a Operação Terra Forte também, vamos equilibrar nossos fluxos financeiros, vai nos permitir aí ter esse aporte de recursos humanos aí para poder atuar cada vez mais forte, fazendo também, Sandro, algo que foi anunciado neste momento, um grande aporte de inovação e tecnologia na instituição, para a gente agilizar processos e poder entregar cada vez mais acompanhamento lá na ponta, na propriedade, da porteira para dentro. Isso passa também pela requalificação interna também, né? O secretário Kovács anunciou aí um processo interno para os próprios servidores, não é? Exatamente. Além da qualificação interna, nós estamos avaliando também um processo seletivo interno para estruturar nossas equipes regionais e do escritório central. Então, é um momento que é oportuno, que a Emater também precisa se organizar, se preparar para poder executar importantes políticas públicas de Estado e dos próprios municípios que têm tido aí uma preocupação muito grande também com esses episódios climáticos. Muito bem. Bom, na comunicação nós temos muito bem estruturado esse departamento da Emater a partir aí da sua rádio, da televisão, tem todo um trabalho de assessoria muito forte, a gente tem essa parceria aqui na Rádio Guaíba desde muito. Nós abrimos o programa de hoje com o nosso boletim informativo semanal da Emater, né? Faz parte da história do nosso programa aqui, o Guaíba Correio Rural, e agora também foi anunciado o retorno da revista da Extensão Rural também, não é, presidente? Exatamente, uma importante ferramenta de comunicação que a Emater ao longo dos anos sempre teve. Desde 2006 essa ferramenta ela estava parada e nós vamos resgatá-la, transformando numa edição digital e com alguma periodicidade uma edição impressa, para principalmente comunicar internamente com os nossos colegas, levando orientações, artigos, propostas de pautas a serem trabalhadas no dia a dia, e que também vão servir para toda a comunidade, para os agricultores poderem se informar e ter acesso a conhecimento junto aos nossos parceiros institucionais que geram a ciência, a pesquisa. Perfeito. Luciano Schwertz, superintendente-geral da Ascar e presidente da nossa Emater aqui no Rio Grande do Sul. Quero agradecer pela gentileza do senhor nos atender na manhã deste sábado e cumprimentando o senhor, estamos também abraçando a todos os servidores da Emater Ascar aqui no estado do Rio Grande do Sul, que há 70 anos ajudam a desenvolver a nossa atividade primária. Caro presidente, muito obrigado pela participação, um ótimo sábado e um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, Sandro. Eu agradeço imensamente a você, todos os meios de comunicação e, de maneira especial,
todos os parceiros do nosso dia a dia. Essa caminhada é feita por muitas mãos e seguimos firmes e fortes para fazer a nossa agricultura gaúcha cada vez mais forte. Um grande abraço, um ótimo sábado, bom fim de semana a todos. Um grande abraço. E a última notícia deste bloco, a Conab reajustou em 6,8% em média as tarifas pagas a empresas privadas que concedem suas estruturas para armazenar produtos como arroz, café, milho, feijão, soja e trigo. O reajuste faz parte da estratégia da empresa para tentar ampliar a capacidade e a qualidade das unidades que utiliza para fazer os estoques públicos de alimentos no país. O Conselho da Companhia aprovou o reajuste em abril e a mudança passou a vigorar em maio. O aumento mais recente das tarifas havia ocorrido em 2023, quando a correção média foi de 34%. A ideia é ampliar a rede credenciada de armazéns para se preparar para a safra recorde de grãos deste ano. A Conab tem uma rede própria de armazéns, mas a empresa utiliza unidades credenciadas de terceiros de forma suplementar. A companhia tem uma capacidade estática de 1,6 milhões de toneladas, o que corresponde a cerca de 1% da capacidade total do país. Compõe a rede 64 unidades armazenadoras com 126 armazéns. Somada à rede privada credenciada, a capacidade de armazenagem da Conab se amplia para 2.960.000 toneladas. Com 890 mil toneladas, o Rio Grande do Sul tem a segunda maior capacidade de armazenamento do país. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente vai para o Guaíba Notícias e volta em instantes. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Guaíba Correio Rural deste sábado, 7 de junho, com oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, nós temos a satisfação de receber no programa o diretor executivo do CIPS, o Sindicato da Indústria de Produtos Suínos aqui do Rio Grande do Sul, e presidente do nosso Fundesa, o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Rogério Kerber. Temos muitos assuntos para tratar aqui em nosso programa. Caro presidente, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã deste sábado. Bom dia. Bom dia, prazer em falar contigo e com os ouvintes nesse sábado aí sobre os assuntos ligados à proteína animal. Maravilha. Bom, vamos começar por um dos assuntos da semana, a renovação do seguro pecuário contra a febre aftosa, firmado aí entre o Fundesa e a seguradora Swiss RE, que tem uma parceria de um bom tempo aí, não é, com o Bradesco, uma apólice que tem segurado o rebanho gaúcho de quase 12 milhões de cabeças de bovídeos. É um seguro pioneiro e único no país, não é, presidente? Sim, pelo ano seguinte consecutivo, conseguimos negociar e acabamos renovando o seguro por mais um ano, que dá uma certa segurança, uma certa garantia aos produtores de bovídeos do Estado, adicional aos recursos que o Fundesa já possui e que estão, evidentemente, disponíveis para fazer frente a qualquer evento sanitário aí da pecuária de corte. Perfeito. A franquia é na ordem de 13 milhões e assegura até 50 milhões. Conte-nos um pouco como é que... Destrinche-nos, por favor, esses valores, presidente. Bem, a franquia de 13 milhões e meio
que é suportada pelos recursos do Fundesa até esse valor. Em caso de um evento sanitário vinculado à febre aftosa, o suporte desse valor é feito pelo Fundesa. A partir desse valor, a seguradora, no valor de 50 milhões de reais, também aí sim entra e aporta esse valor para assegurar indenizações de animais que devam ser sacrificados ou abatidos sanitariamente no Rio Grande do Sul. Isso traz uma tranquilidade e uma segurança maior para os produtores. Nós temos convicção de que nada nos preocupa no momento, uma vez que, coincidentemente, o Brasil também está recebendo o certificado sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação, todo o país, e não se tem notícia nas Américas de eventos sanitários de febre aftosa, de maneiras que ficamos bem tranquilos com relação à questão da febre aftosa. Perfeito. Tivemos, então, como o senhor adiantou aí, não é, esta semana o anúncio pela Organização Mundial de Saúde Animal aí, de o Brasil agora inteiro, o país todo o território nacional, então, com esse novo status sanitário que o Rio Grande do Sul já havia conquistado, né, há 5 anos, e depois a certificação há 4 anos. Foram muitos avanços nesse trabalho desenvolvido sanitário para chegar a esse status, não é, presidente? Sem dúvida nenhuma, foi uma caminhada bastante, não digo difícil, mas foi necessário ter um foco, um trabalho, porque o Rio Grande do Sul foi o estado que teve evento sanitário de monta no ano 2000, 2001, e evidentemente trouxe e traz sempre uma preocupação para o setor de produção com relação a essa doença. O mundo todo também sempre se preocupou, é uma doença excludente de participação em mercados, mas agora o Brasil ascende a uma nova condição. Certamente esses ganhos de participação no mercado internacional vai trazer muitos resultados positivos para o país, né? Tem países que só reconhece o país livre como febre aftosa na totalidade. E com isto, certamente outros mercados vão se abrir agora, especialmente Japão. Ontem ainda estavam conversando, Japão, Coreia do Sul, são mercados importantíssimos e que o Brasil passa a ter, certamente, durante esse 2025, acesso a esses mercados. Perfeito. E aí a gente está falando, não é, de valor agregado, não é, a partir da exportação de cortes, mas também da exportação de produtos de gado vivo também, que tem aumentado bastante, não é, presidente? Sim, tem bastante. Acho que ainda tem mais algum espaço para negociar com relação à genética, embriões. Certamente o Rio Grande do Sul é um nicho de excelência de produção de raças europeias e que certamente poderá ascender a mercados com relação à genética. Perfeito. Bom, tivemos então esse reconhecimento nacional que o Rio Grande do Sul já havia conquistado, agora tivemos então a renovação do seguro, né, pelo Fundesa, mas, claro, não dá para descansar jamais, não é? Tem essa tranquilidade, mas os cuidados do dia a dia do pecuarista devem ser continuados, as medidas de biosseguridade, pelo Serviço Veterinário Oficial, somente transportar animais com GTA, com guia de trânsito animal. As atenções, elas não precisam ser todos os dias, não é, presidente, tomadas. Sandro, você coloca um assunto muito importante.
e você coloca no centro do trabalho a partir de agora, ou já há bastante tempo, né? A biosseguridade. Nós temos a responsabilidade, o compromisso de fazer com que o sistema de defesa sanitária animal do estado do Rio Grande do Sul, e isto, felizmente, tem acontecido, tem avançado, tem se tornado um sistema robusto, ágil. O exemplo nós podemos pegar desse foco de influenza aviária em Montenegro, Sim. que num tempo recorde, e isso tem sido reconhecido no Brasil todo, esse trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul. E vai continuar o sistema de defesa, com o apoio do Fundesa, tem trabalhado muito em novos sistemas. Recentemente assinamos 2 acordos de cooperação técnica com a Universidade de Santa Maria. Sim. 2025, 2026, teremos avanço significativo na informatização de todos os procedimentos do sistema de defesa sanitária animal, fazendo avanços importantes, ferramentas novas que serão utilizadas à disposição, perfeito, tanto dos técnicos do Serviço Veterinário Oficial, quanto da iniciativa privada. Então, nós, do setor de produção, temos a obrigação de estar junto, de estar participando e dando a nossa contribuição. E o produtor é uma peça que eu entendo que seja a mais importante, o elo mais importante da cadeia do sistema de defesa sanitária. É aquele que está diuturnamente com os seus animais presentes. Então, a notificação, a comunicação para o serviço oficial de qualquer anormalidade é muito importante para se tomar as medidas de forma cautelar. Bom, ainda sobre a febre aftosa, boas notícias, como dissemos, né, nesta semana, mas ainda nós temos uma preocupação, caro presidente Rogério Kerber, porque essa é uma patologia aí que ela atinge animais de casco fendido, portanto os bovídeos, mas também os suídeos. E aí nós temos, lamentavelmente, aqui no Brasil e boa parte da América aqui do Sul, não é, o descontrole, dá para se dizer assim, do javali que cruzou com os suídeos. Aí temos os javaporcos e uma dificuldade enorme nesse controle, e pode ser um vetor em potencial desta e de outras doenças, não é, presidente? Sim, mais uma colocação importante e oportuna que você faz, e se me permitir considerações sobre esse assunto. É muito importante. O javali é um vetor que hoje, eu diria, sem medo de errar, que já perdemos o controle. Pois é. Não tem controle. O javali está no Brasil inteiro, causando danos, prejuízos enormes e colocando em risco a produção, as produções. No Rio Grande do Sul, ainda há poucos dias atrás, tivemos uma reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, exato, por iniciativa do deputado Luciano Oliveira e sob a presidência do deputado Zé Nunes, onde esse assunto do javali foi trazido com a presença de importantes entidades e pessoas com conhecimento no assunto. Nós precisamos, o Brasil precisa tratar desse assunto. Nós já estamos chegando ao ponto de alguns produtores
de desistir de formar determinadas lavouras, porque os animais comem a semente, comem o adubo, destrói a fauna, mata animais de pequeno porte, como cordeiros. Então, temos que fazer alguma coisa. A produção apela, os produtores estão apelando para as autoridades para que se faça alguma coisa, se tome algumas medidas efetivas para controlar essa espécie que está causando tanto prejuízo. Exatamente. Há de se repensar a forma aí de controle, não é? Porque, como disse o presidente Rogério Kerber, hoje a gente já não tem mais nem a dimensão, não é? Do que acontece nas nossas lavouras aí, porque o javali se espalhou, ele cruzou também com porcos de casa, não é? Enfim, e temos o javaporco também com a mesma voracidade. E aí agora nós temos então na Assembleia Legislativa também essa discussão, e a gente vai reverberar aqui, porque oxalá que não aconteça, não é? Nenhum tipo de contaminação respiratória, ou própria febre aftosa, enfim, porque os danos materiais eles já acontecem, lavouras sendo perdidas, animais aí que já foram vítimas dos javalis, e esperamos que alguma atitude seja tomada o quanto antes para que a gente não tenha aí novas doenças sendo espalhadas por esse vetor em potencial aí. Bom, caro presidente, gostaria de aproveitar também, não é, para a gente falar exatamente da gripe aviária. Nós estamos vivendo ainda o vazio sanitário, que vai até o próximo dia 18 de junho. Essa semana tivemos uma ótima notícia de que aquela granja comercial lá de Antagorda teve descartada a possibilidade de mais um caso, não é, de influenza aviária de alta patogenicidade. Temos outras suspeitas ainda em avaliação no Brasil. Gostaria que o senhor nos fizesse um relato, não é, do momento, do cenário, como o senhor está acompanhando todo esse trabalho desenvolvido pelo Serviço Veterinário Oficial do Estado e do Brasil nesta tentativa de controle, então, da gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul e no país como um todo. Bem, o Fundesa foi demandado desde o início, teve uma participação com aporte de recursos para viabilizar todos os trabalhos e continua atento, no sentido de que esse foi um resultado muito importante para o Rio Grande do Sul e que vem comprovar que o sistema de defesa sanitária, o serviço oficial do Rio Grande do Sul tem uma condição diferenciada. Em tempo recorde, fez o controle, interdição da propriedade e desenvolveu todos os trabalhos, os procedimentos necessários e preconizado pelo plano de contingência, de maneiras que estamos só esperando, evidentemente, para cumprir o prazo do período de incubação da doença. Tá. Acho que está, de fato, controlado. Continua o trabalho de monitoramento na região do foco. Só temos que aguardar e quero crer que está superado mais essa fase, mais esse desafio apresentado ao Rio Grande do Sul. Certo. Como lá em 2023, no litoral, o foco de Newcastle, o serviço oficial do Rio Grande do Sul, da Secretaria da Agricultura e da Superintendência, com o apoio, deu uma demonstração de eficácia do seu sistema de defesa sanitária. E isso nos deixa muito satisfeito, porque quando o serviço oficial responde,
de certa forma, tem o suporte do Fundesa e isso nos anima a manter a condição do Rio Grande do Sul sempre ativa e apostos para fazer qualquer trabalho que é necessário. Perfeito. O Fundesa tem 25 milhões e 400 mil de saldo para indenizar criadores de aves de corte e mais 2 milhões e meio para produtores de ovos. A Granja de Montenegro já encaminhou sua solicitação de indenização, presidente? Não, que eu saiba, não. Tá. Nós somos demandados pelo serviço oficial. Perfeito. Quem tem que encaminhar documentação, reunir a documentação, é a autoridade sanitária, que apresenta a documentação ao Fundesa. No momento em que for apresentado, nós não temos conhecimento do conteúdo, do número de animais, quantidade de animais que foram sacrificados, idade, genética. Essa composição virá, creio que nos próximos dias, e aí o Fundesa reunirá o seu conselho técnico e fará a avaliação do valor a ser pago de indenização. Perfeito. Caríssimo Rogério Kerber, presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Estado do Rio Grande do Sul, quero agradecer pela gentileza de senhor nos atender na manhã deste sábado, desejar um ótimo fim de semana, portas abertas sempre aqui no nosso programa, presidente. Agradeço, Sandro, e aos ouvintes também um bom fim de semana e a você especialmente. E assim concluímos este bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar de integração lavoura, pecuária, floresta. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa deste sábado, 7 de junho, em nome do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba, Correio Rural, da manhã de hoje, nós vamos falar de integração lavoura, pecuária, floresta, pois a Associação Rede ILPF chegou agora também ao estado do Rio Grande do Sul, neste primeiro quadrimestre, juntamente com Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. E nós vamos saber mais detalhes, né, deste programa que estimula a expansão deste sistema que envolve diferentes atividades da agropecuária e da silvicultura em nosso país. Conversando a partir de agora com o Rui Rosa, diretor executivo da rede. Caro Rui, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da querida Rádio Guaíba. Satisfação é toda nossa. Já estamos no Rio Grande do Sul, caro Rui? Sim, estamos aqui. O Rio Grande do Sul foi fechado o ano passado, inclusive, um acordo em que envolve a rede LPF e a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Esse acordo foi firmado com a Secretaria e nós já temos uma série de ações que já estamos fazendo em conjunto, justamente para fazer a difusão dos sistemas integrados da ILPF. Né? Perfeito. Sistemas integrados, acho que é bem essa, é a acepção mesmo da palavra, que trata aí de transferência de tecnologias, de conhecimento, mas também na busca por recursos, não é? São diferentes fins que a rede tem em suas ações, não é? Não, perfeitamente, Sandro. Nós começamos, a rede começou lá em 2005, através de uma situação bem atípica, de uma proprietária, que o casal era dono de uma fazenda em Goiás, e eles acabou falecendo, ela era dentista, ele engenheiro,
e eles tinham uma propriedade, e faleceu o marido e ficou a dentista como viúva, e que procurou na época a Embrapa, e a partir desse momento a Embrapa colocou uma série de estudos que tinham sido feitos sobre a integração lavoura, pecuária e floresta nessa fazenda como teste, até visando a recuperação, porque a região era muito fraca, vamos chamar assim, a terra era muito fraca e efetivamente não tinha produção. E naquele momento essa pessoa ela procurou, além da ajuda da Embrapa, ela procurou também, isso foi difundido naquele momento, com o pesquisador João K., que é da Embrapa, é uma pessoa muito envolvida nesse sentido, e ele buscou a parceria, buscar de algumas empresas para justamente apoiar em fazer um modelo e aplicação do sistema do estudo que foi feito pelo órgão da Embrapa. Certo. E aí, a partir daquele momento, a gente foi feito uma fazenda, foi feito um teste, com poucos hectares apenas como teste, e as empresas que entraram como associadas, inclusive uma delas aí que era do Rio Grande do Sul, que era a John Deere, né, que foi uma das apoiadoras nesse processo, eles começaram a justamente verificar naquele teste que foi feito com a integração, realmente a mudança de tudo aquilo que envolve a integração lavoura-pecuária e a evolução do processo, e aí a partir daí se criou a rede para difundir essa técnica, né? Perfeito. Bom, vamos falar sobre algumas das linhas, né, de atuação da rede LPF, começando exatamente, né, pela capacitação, por essa troca de conhecimento. São encontros técnicos, ações com mentorias, dias de campo. É um trabalho exatamente na busca de troca, de difusão de conhecimento, não é? Perfeitamente. A gente, como uma associação sem fins lucrativos, né, que a gente tem entre elas o associado à Embrapa, que é o nosso braço de pesquisa, ciência e tecnologia, a gente também são 7 empresas privadas que participam delas, e só tomando a liberdade de falar, é a própria Bradesco, John Deere, Cocamar, Syngenta, Soesp, Suzano, a Timac, que é aí do Rio Grande do Sul, e essas empresas Qual se empresa juntam... aqui do Rio Grande do Sul, caro Rui? A Timac. Perfeito. Timac. E essas empresas, na realidade, juntas, então, elas colaboram com a associação, que, como foi dito, não tem fins lucrativos, cujo objetivo é justamente fazer a difusão dessa técnica através de uma extensa agenda de atividades, né, de conhecimento, principalmente a transferência de tecnologia. Então, nesses encontros são feitos muitos dias de campo, muito treinamento das equipes capacitadas de órgãos ou associações. Aí a gente tem feito um belo trabalho junto com o pessoal da Emater, o pessoal da IRGA, aí do Rio Grande do Sul também, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, né? E a gente tem feito bastante atividade justamente para levar essa técnica que é transformadora. Perfeito. Isso tem, por mais de comprovação, nós já temos aproximadamente 18 milhões de hectares no Brasil todo, implementado de integração, e se vê perfeitamente as mudanças que ocasionam por essa implantação desse sistema, né? Perfeito. Só para registrar, né, falou da Timac, é uma empresa referência aí no setor, né, de nutrição vegetal e animal, não é? Então é sempre perfeito. Perfeito. É uma das maiores empresas aí nesse sentido e é uma grande parceira nossa. Ela é muito presente em todos os encontros, justamente para estar levando as técnicas para todos os produtores e aqueles que são possíveis multiplicadores das técnicas. Perfeito. Bom, na área da economia, enfim, do fomento, a rede também ela articula junto a instituições financeiras e parceiros linhas de financiamento. Explique-nos um pouco mais, por favor. Nós temos até dentro da própria rede, como associado, como foi dito, o Bradesco, né? Então, o que nós fazemos? Quer dizer, a intenção é que a gente crie, que o produtor tenha a sua emancipação, né? E essa emancipação é justamente a característica da integração lavoura, pecuária, floresta. Como envolve lavoura, pecuária e pode vir ter o advento floresta ou não, a gente fala que o produtor ele muda o perfil dele para ter uma renda de curto, médio e longo prazo, né?
E além dele ele ter todas essas práticas, que são práticas de recuperação de solo e que geram uma valorização da sua própria propriedade, da sua produção, a gente faz muita divulgação, por exemplo, no caso do setor financeiro, justamente para entender que esse produtor, a partir do momento que ele tem aplicação dessa técnica, ele é um produtor de menos risco, né? Então ele tem a oportunidade de fazer maiores investimentos, porque ele está tendo práticas de sustentabilidade, tanto na parte financeira como em termos de gestão também, porque nós ajudamos ele a ter a gestão da sua propriedade, e aí isso traz a oportunidade de ter acesso a linhas de crédito melhores. Né? Perfeito, é automático, né? Porque no curto prazo tem a produção vegetal dos grãos, né? No médio prazo a carne, e a longo prazo a silvicultura, e aí para as mais diferentes fontes, né? Para celulose, enfim, para moveleira, de qualquer... enfim, tem uma sustentabilidade financeira, enquanto na sustentabilidade ambiental, a gente pode dizer assim, não é? Veja bem, aí na questão sustentável, o próprio sombreamento que a silvicultura traz ao gado, por exemplo, já é uma forma de ter pegada de carbono menor, enfim, quer dizer, rastreabilidade, sustentabilidade, tá sentado em cima do que há de mais contemporâneo hoje, não é? Não, perfeito, Sandro. É justamente isso. Quer dizer, a gente é claro que a gente respeita muito as características de cada região, né? Então, a gente não deixa de também ter aquele olhar mercadológico, né? Por isso, quando a gente fala da parte de floresta, é claro que você tem que ter uma atividade econômica que venha a consumir daqui a alguns anos aquele material todo de florestas que foi feito, né? De replantio, porque a gente usa muito eucalipto, pinos ou a própria araucária, conforme for. E aí, para o produtor, essa diversidade de rendas, na realidade, torna ele muito mais resiliente financeiramente, né? Ele tem muito mais opções, ele não fica numa dependência só de uma renda só, e além do que também vale se destacar também que a transformação, porque o grande objetivo é a transformação do solo. Né? Hoje, quando a gente fala da agricultura, às vezes a gente pensa que é só da semente para frente. Não, e o solo, na realidade, é fundamental para que a gente tenha condições de recuperar o solo, né? Porque a gente sabe que não só em todos os lugares, as pastagens no Brasil, isso daí, no geral, o solo é de média ou baixa fertilidade. E aí o que acontece? Quando você tem esses momentos de veranicos ou de chuvas em excesso, na realidade, o solo, na realidade, ele passa a ter uma baixa resiliência. Perfeito. E está muito mais que comprovado que a partir do momento que você começa a praticar as técnicas de integração lavoura-pecuária, floresta, ela, na realidade, ela transforma o solo, e a gente teve uma prova muito grande o ano passado, em que justamente as propriedades que adotaram essa medida, elas passaram muito melhor do que aquelas que não tiveram aplicado essas medidas. Além do que envolve cobertura, envolve todas as melhores técnicas que nós temos para justamente manter o solo totalmente fértil, né? E isso vale para a escassez, não é? E para o excesso hídrico também, não é? Então, perfeito. Até porque, por exemplo, hoje, se a gente for pensar, né, Sandro, o Brasil hoje ele tem 160 milhões de hectares de pastagens, né? E as nossas pastagens, de uma forma geral, convertidas, né? Então, as 160 milhões são potenciais de conversão, né? E que quando você não trata aquela pastagem, a gente já viu que as áreas passam a ser degradadas, então as chuvas, inclusive, leva a terra para assoreamento dos rios, e com o processo da integração, na realidade, ela retém a água no solo. Então você tem leva menos terra para os rios e menos assoreamento. Então, isso transforma toda a terra numa terra muito mais fértil, com uma produtividade muito maior, né? Perfeito. Bom, para o nosso internauta, o nosso ouvinte que nos acompanha na manhã de hoje, se interessou sobre o assunto, quer saber mais, quer participar da rede LPF, como é que faz, caro Rui? Olha, na realidade, nós temos um site, né, um endereço, que é redelpf.org.br, tá? Nesse site, inclusive, nós temos 2 cursos de EAD, tá? Gratuitos, que a pessoa pode fazer, inclusive com um certificado, para ela ter as noções, e ali tem todas
as ações, todos os comentários, tem acesso inclusive a livros eletrônicos que nós temos. Nós temos no YouTube também a questão do Rede LPF, uma série de vídeos que demonstram as práticas sendo feitas, né? E quem quiser também seguir no Instagram, tem Rede LPF, e aí a gente usa todas as mídias sociais, porque o nosso grande objetivo como associação é justamente difundir essa técnica, porque essa técnica é uma técnica que é boa para o país, é boa para a terra, é boa para a sustentabilidade, é boa financeiramente, e a gente, na realidade, trata isso como um grande propósito, entendeu, Sandro? Porque a transformação tem que ser feito isso, e a gente não precisa depender de governos. É claro que a Secretaria, por exemplo, de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul tem nos apoiado bastante, tá? O Jackson Brilhante tem nos ajudado muito. Isso, na realidade, o próprio secretário também da Agricultura, de Nilson Brown, tem nos ajudado demais nesse sentido, e a gente fora, sem contar os órgãos, Emater, IRGA, e aí vai por todos eles que estão envolvidos. Então, nós como associação, nós temos um grande prazer justamente em estar levando esses conceitos, essa gestão, esse entendimento e a troca de experiências de outras áreas, e o Rio Grande do Sul, que é tão querido por todos nós aí, acho que é um grande prazer estar participando dessa, que eu chamaria até de uma reconstrução, né? Eu acho que a integração é uma oportunidade de fazer todo esse trabalho, ajudar nesse trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul que tanto nos preza. Né? É verdade. Muito bem. Bom, para encaminhar nosso encerramento, também há uma plataforma digital, né? O ILPF Digital, não é, Rui? Isso, o ILPF Digital, na verdade, ele é justamente nós criamos isso, para mapear essas áreas, né? Então, quer dizer, qualquer produtor pode entrar lá, no próprio site tem os caminhos, tem as orientações do ILPF Digital. Por que nós precisamos disso? Porque nós precisamos identificar as áreas no Brasil que tem isso, até para buscar apoio, muito mais apoio financeiro, muito apoio de tecnologia. Então, nós estamos fazendo, a ideia nossa é mapear o Brasil todo, de todos os lugares que tem a integração lavoura, pecuária, floresta, e para isso, só para você ver a evolução disso, depois a gente já pensa na questão da certificação de propriedade. Nós já temos hoje propriedades que estão sendo certificadas pela rede por adotar as boas práticas que inclui a integração lavoura, pecuária, floresta, e consequentemente aí a gente começa a pensar em crédito carbono, aí vai embora, que é tudo aquilo que vem apoiar e trazer recursos para o produtor. Porque na nossa cabeça, quando eu falo de emancipação do produtor, é o seguinte: o produtor tem que ter renda. Não adianta ter romantismo nesse processo. Tem que ser geração de renda para ele e para que ele possa reinvestir cada vez mais, ganhar dinheiro, sustentar sua família, ter uma produção sustentável e justamente a continuidade das suas atividades. Esse é o nosso grande empenho. Perfeito, muito bem. Rui Rosa, diretor executivo da rede LPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, esse sistema, né, que converge aí para as mais diferentes atividades primárias e que traz essa segurança ao produtor, né, como já falamos aqui, em diferentes períodos, não é, em curto, médio e longo prazo, e também tem esse respeito à sustentabilidade, não é, social e ambiental. Perfeitamente. E animal também, né? Porque estamos falando também de bem-estar animal. Perfeito. O conforto animal é até fantástico. Exato. Rui, muito obrigado pela participação. Conte conosco aqui sempre na Rádio Guaíba. Nossa emissora tem um vínculo desde sempre, não é, com o setor primário aqui do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo. E seja bem-vindo aí à rede, ao nosso estado. Sandro, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes aí da Rádio Guaíba. E fico muito feliz, de repente, de a gente conseguir fazer um belo trabalho em conjunto aí, a qual todos eles estão convidados a estarmos juntos. Com certeza. Um grande abraço. Um abraço, um bom dia a todos. E assim concluímos este terceiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco do programa deste sábado, tratando de ovinocultura. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural.
Estamos de volta com o quarto e último bloco do Guaíba Correio Rural deste sábado, dia 7, em nome do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar de ovinocultura a partir de agora, pois o Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Sistemas Integrados e Meteorologia Aplicada do município de Ulha Negra, numa parceria com a Embrapa Clima Temperado, vai colocar em prática um projeto para a utilização do bagaço da azeitona na nutrição de ovelhas gestantes. E a gente vai saber mais informações, mais detalhes desta pesquisa, conversando a partir de agora com o pesquisador, médico veterinário do centro, lá de Ulha Negra, o Gabriel Fiore. Gabriel, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes da Guaíba. É um prazer vir aqui comentar um pouco do nosso trabalho, né, que a gente está começando aí uma longa caminhada, né, dentro da pesquisa de nutrição na ovinocultura. Uhum. Bom, a gente tem falado bastante aqui, né, da nossa produção na olivicultura, na produção das nossas azeitonas, que tem o destino, claro, para a produção do azeite extra virgem de oliva, e falamos sempre, né, das características, né, nutricionais, enfim, da azeitona. Como é que se deu essa ideia, essa iniciativa de trabalhar com o subproduto, não é, da azeitona com as ovelhas? Bom, Sandro, então a gente tentou unir duas cadeias produtivas bem importantes aqui na região, principalmente na metade sul, né? Uhum. A ovinocultura já tradicional no nosso estado, embora uma certa diminuição de rebanho, mas ela ainda é bastante presente na maioria dos municípios gaúchos até mesmo, né? Uhum. E a cadeia produtiva da olivicultura, né? Dessa crescente da produção de azeite no nosso estado. Exato. Então a gente buscou aí, é sabido, né, que esse resíduo proveniente da extração do azeite, uhum, ele ainda detém uma boa quantidade de óleo, vamos dizer assim, né, do azeite que não fica completamente extraído, uhum, dependendo do processo de produção, obviamente, né? Tem alguns processos que já fazem uma extração mais completa, uhum, mas a maioria dos processos ainda deixa uma certa quantidade de óleo nesse resíduo. Uhum. E a gente buscou, então, em pesquisas que já se desenvolveram em outras categorias de ovinos, como, por exemplo, em confinamento e terminação, já se tem dados bem consistentes do uso desse bagaço. Certo. Mas a gente, então, queria testar numa outra fase, né, do sistema produtivo para se ver que realmente ele tem um efeito benéfico também ali no terço final de gestação e durante o início da lactação e desempenho dos cordeiros. Certo. Essa utilização no manejo alimentar, na dieta destas ovelhas gestantes, ela se dá de uma forma de suplementação, ela vai acompanhar outros alimentos, é isso? Exato, Sandro. Bom, o primeiro passo é a gente coletar esse bagaço na indústria, né, e armazenar ele, uhum, na forma de silagem, porque como ele é produzido ali, o período de produção da azeitona ali, se eu não estou enganado, vai de janeiro até abril, uhum, quando se tem a colheita, né, e é um material que tem que ser industrializado bem rápido, né, que senão ele perde qualidade, e então não pode ser armazenado por longo período a fruta, né. Uhum. Então esse bagaço a gente vai coletar nessa época, só que normalmente não está de pronto uso nessa categoria, porque as ovelhas vão parir mais adiante, normalmente, sim, ali junho, julho, uhum, até agosto, vai tendo uma certa variação. Então a gente precisa ensilar esse material. Tá. Então a gente vai conservar na forma de silagem, uhum, né, que é armazenamento aqui a gente vai utilizar em bambonas, essas bambonas de plástico, né? Sim. Bambonas azuis, para conservar esse material. Uhum. E depois ele vai ser incluído na dieta dos ovinos. Bom, então essas ovelhas gestantes 30 dias antes de parir vão começar a receber
uma suplementação, né, um concentrado, na proporção de 1% do peso vivo. Certo. E dentro desse concentrado, a gente vai fazer a inclusão desse bagaço da azeitona. Perfeito. Aqui, vamos testar diferentes níveis. Desde o nível 0 da inclusão, então vai ser uma dieta só concentrado basal, vamos dizer assim. Depois, níveis de 10%, 20% e 40% de inclusão do bagaço nesse concentrado. Perfeito. Então, a dieta vai ser basicamente essa suplementação e em cima de pastagem de azevém e aveia. A utilização desse suplemento a partir do bagaço da azeitona vai ser apenas no período da gestação ou segue após o nascimento e no período de amamentação? A nossa ideia, então, o protocolo começa, então, 5 dias de adaptação dessas ovelhas gestantes, depois mais 20 dias no final da gestação, né? Sim. E seguimos com 30 dias pós-parto. Perfeito. Tá? Por que isso? Então, o que a gente está objetivando avaliar? No terço final da gestação, até mesmo no mês final, nos 30 dias, há um grande crescimento do cordeiro, uma grande demanda energética para o desenvolvimento do feto, né? Tá. Então, como o bagaço tem uma concentração de óleo bastante alta, então ele supre energeticamente, né, essa demanda do cordeiro. E no pós-parto, então, a gente quer que há uma melhora na questão até mesmo do leite, né, na produção do leite dessa ovelha. Sim. E também associado a uma resposta na resposta imunológica dessa ovelha. Tá. Porque a gente sabe que tem muitos compostos dentro do bagaço, como alguns ácidos graxos poliinsaturados, alguns tocoferóis, antioxidantes, que eles ajudam na melhora imunológica da ovelha. Tá bem. E isso a gente vai avaliar como um reflexo na resposta que a ovelha, no pós-parto, vai ter a uma possível infestação de verminose. Tá, perfeito. Porque a gente sabe que no pós-parto da ovelha, normalmente há um declínio da imunidade dela, até mesmo pelo estresse do parto, enfim, e há normalmente há um aumento da infestação de verminose nesse período. Então, também vai ser uma das avaliações que nós vamos estar fazendo, a questão da saúde desse animal. Certo. Serão em ovelhas com redale, caro pesquisador? Isso, o rebanho base que a gente tem aqui no Centro de Pesquisa são ovelhas corredale. Então, foram adquiridas a partir do termo de cooperação entre a ARCO, né, a Associação dos Criadores de Ovinos, e a Secretaria. A partir do Fundovinos, é o nosso rebanho base. Isso, um termo de cooperação do Fundovinos. Então, a gente já tem um rebanho base tanto para realizar essas pesquisas, né, desse tipo, quanto para treinamentos de produtores. Ah, perfeito. Também há capacitações com produtores com diversos temas, desde esquila até o manejo reprodutivo, não é? Exato. O termo de cooperação, a gente está bem no início, né, de estruturação, tanto de animais quanto de estrutura física, mas ainda no primeiro semestre a gente quer realizar alguns cursos de capacitação, quer seja, como tu comentou, em esquila, inseminação artificial. Sim, esquila Tally-High e acondicionamento de lã. Tá bem. Fundamental hoje, né, nesse processo de retomada da lã aí, não é? Ah, com certeza. Se não houver uma agregação de valor na lã, o produtor perde muito. Se for aquela esquila tradicional, sem um correto acondicionamento, há uma perda, né, de remuneração bem satisfatória. E esses treinamentos serão apenas para produtores, para ovinocultores ou também para colegas da Secretaria de Agricultura? Não, exatamente, Sandro. A gente tem desde cursos básicos, né, para produtores, também algum curso, a gente está planejando alguns cursos mais aperfeiçoados para técnicos, até mesmo profissionais, né, já formados, como, por exemplo, aí alguns cursos de transferência de embrião ou inseminação por laparoscopia, né, que já é um curso mais profissional, vamos dizer assim. E dentro do próprio escopo dos colegas aqui do Serviço Oficial do Estado, né, algumas capacitações, principalmente via PROESO, que é o Programa Estadual de Sanidade Ovina, para capacitação e, vamos dizer, nivelamento das informações dentro do serviço oficial. Perfeito. Pois bem, as pesquisas aí no CESIMET não são só na área de ovinos, não é? Também há um trabalho forte com bovinos angus e brangos, não é, pesquisador? Gabriel.
Sim, Sandro. Na verdade, a ovinocultura é a mais recente aqui, vamos ver, nessa história, essa nova história do Centro de Pesquisa, né? Já viemos trabalhando aí com pecuária de corte e bioma pampa há algum tempo, então hoje se tem pesquisas principalmente voltadas para a área reprodutiva e para controle de carrapato. A gente tem um trabalho em andamento aqui bem interessantes de alguns protocolos de controle de carrapatos. E também, ultimamente, a gente está participando de um projeto piloto, né, dentro da Secretaria, que é a de rastreabilidade bovina. Então, testando diversos métodos de rastreabilidade, desde microchip até mesmo a identificação biométrica pelo focinho do animal, para a identificação individual, né, de cada bovino. Dentro de um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta aí, não é, Gabriel? Isso, também temos alguns trabalhos aí que estão sendo constituídos, na verdade, implantados dentro do plano ABC, né? Agricultura de baixo carbono. Com Jackson Entre Brilhante, eles aqui. Né? Isso, Jackson Brilhante, pesquisador da Secretaria, está conduzindo um trabalho aqui baseado em integração lavoura-pecuária com floresta de acácia. Muito bem. Perfeito. Bom, o centro ele desenvolve então várias atividades, não é? E tem pesquisas na área de butiá, não é? Tem uma outra questão aqui que também, inclusive, começa a preocupar, que são as abelhas mamangavas que estão entrando aí, que não são da nossa flora nativa aqui, não é? Exatamente. Sandro, como nós somos aqui um dos únicos centros da Secretaria localizado especificamente no bioma pampa, né, nessa região, a gente acaba abrigando uma variedade de experimentos aqui dentro, mas é por uma caracterização da área, né? Então a gente tem colegas que desenvolvem projetos aqui dentro, um bem importante, conduzido pela colega Cídia, né, na questão de monitoramento dessas mamangavas, de controle, monitorar as nativas e uma possível invasão de uma mangava exótica também. E a gente vai ampliar mais esse assunto em outras edições do programa. Eu quero agradecer muito ao Gabriel Fiore, que é médico veterinário do CESIMET, o Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Sistemas Integrados e Meteorologia Aplicada, lá da nossa Secretaria Estadual da Agricultura, em Ulha Negra, numa parceria com a Embrapa de Pelotas, a Clima Temperado, nesse trabalho que se inicia então a partir do mês de julho. Então, com 20 matrizes da raça Corredale, nesse período de gestação, com a utilização, então, na suplementação de bagaço de azeitona, mais uma atividade primária, bastante forte naquela região do estado, que vai se entrelaçar com a ovinocultura, e a gente vai acompanhar aí, então, o processo, a evolução desta pesquisa aqui e, claro, trazer a público os dados, sempre muito importante, porque a ovinocultura faz parte da nossa tradição pecuária aqui do estado do Rio Grande do Sul. Caro Gabriel, muito obrigado pela participação aqui conosco na Rádio Guaíba na manhã de hoje. Nós que agradecemos, Sandro, é um prazer, então, tá podendo estar divulgando nosso trabalho e as pesquisas que a gente realiza aqui, e estamos de portas abertas para receber produtores, técnicos, colegas, para uma troca de informação ou quem queira somente vir conhecer o centro, tá? Então, excelente. Agradeço, um abraço a todos. Um grande abraço. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar Rio Grande do Sul. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e retorna na próxima segunda-feira, às 5h30 da manhã. Até lá, grande abraço e um excelente fim de semana. Você ouviu Guaíba Correio Rural.